Mas você já parou para pensar como eu fui esperado diante de Deus, assim, no mundo espiritual? Jesus, ele foi anunciado. Talvez você possa pensar, tipo, como que eu fui anunciado? Jesus foi anunciado como Salvador do mundo, a pessoa que ia trazer a reconciliação. E você? Número 3, batismo. Nós precisamos ser batizados. A gente precisa do batismo nas águas, como uma afirmação da nossa fé. E principalmente, a gente precisa imergir no propósito de Deus para a nossa vida. A gente precisa estar imerso, completamente cheios, até que não haja espaço e nem lugar para mais nada. Porque é aí que a gente vai viver a plenitude do que Jesus tem para a nossa vida aqui. E não se enganem, a plenitude é estar com Ele. Em qualquer situação, em qualquer coisa que você faz na sua vida, você entender que Ele está com você. Entender o propósito dEle naquela situação. Nós precisamos entender nossa identidade. A revelação de quem somos vem de Deus. Não vem de Instagram. Não vem de Facebook. Não vem de pessoas ao teu redor. Mesmo que eu estivesse a minha vida toda dentro da igreja e sabendo que eu era amada, muitas vezes pessoas esperavam de mim aquilo que Deus não estava esperando de mim. Muitas pessoas pediram coisas para mim e me pressionaram para fazer coisas que não vinham do coração de Deus para a minha vida. Eram coisas boas, coisas legais, coisas que faziam muito sentido eu viver. Mas não tinha a ver com o que Deus tinha para mim. E é porque eu fui dizendo sim para coisas que eram boas, mas não eram as coisas certas. Eu fui me sufocando. E aí fiquei cansada, em vez de estar toda empolgada vivendo para o Evangelho, estava empolgada vivendo para um serviço que não estava no coração de Deus para a minha vida. Mesmo que a intenção estivesse. Por isso, busque em Deus a sua identidade. E se você tem dificuldades de entender isso, procure pessoas que estejam sobre a sua liderança espiritual. Ou que estejam maduras espiritualmente. Que pessoas que busquem a Deus, não deem voz, não deem poder para as palavras de pessoas que não escutam as palavras de Deus. Isso é muito perigoso. E a gente tem que ter cuidado, porque as palavras boas, as palavras certas geram vida, mas as palavras erradas geram morte. A morte e a vida estão no poder da língua. Então tenham cuidado com quem vocês conversam e busquem pessoas que escutam a voz de Deus. Nós somos tentados naquilo que Deus já falou. A identidade não quer dizer no momento que você entende, tudo vai ficar mil flores. Não é. Lembra qual foi a primeira coisa que aconteceu depois da identidade sendo revelada perante o povo? O deserto. Viu a tentação. E qual foi a pregação de Jesus? A salvação. Qual é a nossa pregação? O que é que o nosso testemunho fala? O que é que a nossa vida inspira pessoas a fazer? O que é que a gente está compartilhando? O que é que a gente está transbordando? E 7º ponto. Qual é a família que nós temos decidido andar? Jesus nos chamou para andar em família. Talvez a sua família biológica não sejam pessoas que busquem a Deus ou busquem ler a palavra. Mas aqui na igreja você tem uma família também. Nós somos uma família. E acredite, andar sozinho é perigoso. Um dedo, se for arrancado, ele vai continuar sendo dedo. Mas ele vai morrer porque o sangue não vai estar circulando. E aí esse dedo ele faz falta, ele é importante para o corpo. Então não deixa de interagir, não deixa não dá poder para as mentiras do inimigo dizendo que você andando sozinho é melhor, porque não é. Andar com Jesus é muito melhor e andar em família vai te fazer viver todas essas coisas maravilhosas que Jesus tem nos falado. Vai ajudar nosso caráter, ser moldado, tudo de bom.
terceiro ponto que eu falei, a mim. Né? O que isso representa para mim? O que eu aprendi com a palavra de Deus sobre ele, sobre o propósito dele para a humanidade, o propósito dele para mim. Quando eu comecei a buscar em Deus minha identidade, a necessidade do porquê ele tinha me feito, eu entendi que ele me criou para alcançar corações frios. Alcançar corações que não queriam ouvir dele. E à medida que eu fui buscando a Deus, eu fui entendendo mais e mais. Depois eu entendi que Deus queria me usar fora do país, nos lugares mais ricos da terra e nos lugares mais pobres da terra. E eu não estou falando de coisas, de sonhos ou de, ai meu Deus, meu sonho é que isso aconteça, ou de desejos do coração. Eu estou falando o que eu recebi de Deus e tenho convicção disso. E eu também entendi que eu tinha a necessidade que Deus estava olhando quando me criou, era que as pessoas precisavam entender mais sobre a identidade delas. E por isso que ele estava me enviando ao mundo. A minha vinda foi anunciada no reino de Deus. E aqui na terra, depois que eu nasci, as pessoas começaram a me conhecer, assim como você nasce, as pessoas começam a lhe conhecer. E aqui na terra eu também fui conhecida em algumas situações, no colégio principalmente, como a meninazinha do grupo de oração, a pessoa equilibrada, uma menina que dá conselhos. Mas isso eram alguns frutos. Mas diante de Deus, ele sempre me chamou de filha. O batismo, batizei muito cedo. E eu confesso que eu não tinha tanto entendimento assim. Eu achava que eu tinha entendimento, mas hoje eu tenho entendimento muito maior sobre o que representa o batismo nas águas. Mas uma coisa que eu decidi ser radical em relação ao batismo, como eu falei, é a imersão. Eu decidi imergir. E o que é imergir? É você ser radical. Naia não quer ser radical, é passar fome. Ser radical é ir lá para o Oriente Médio, pregar nos países perseguidos. Ser radical é o quê? Bom, ser radical pode ser muita coisa. Na minha vida, ser radical foi não deixar nada que não venha de Deus permanecer no meu coração. Tinha uma pendência com alguém? Resolve. Tem que pedir perdão para alguém? Perdoa. A pessoa fez muita coisa ruim que me atingiu, me magoou, mas ainda assim vou pedir perdão, porque vale a pena ser radical. E quando eu decido ser radical, eu estou imergindo no propósito de Deus. Se eu estou imergindo no propósito de Deus, não é para ter mais espaço, para mais nada que não venha dele. E aí a identidade, eu entendi que eu fui feita para amar, ser amada. Entendi que Deus estava me chamando para pregar e influenciar pessoas. Não apenas de púlpito, mas principalmente fora do púlpito. Entendi que ele tinha outros projetos para a minha vida, e eu não vou ficar falando todos aqui. Mas depois que eu entendi, também veio a tentação. E eu vou te dizer uma coisa. Jesus sempre vai falar palavras de vida a nosso respeito, palavras de amor. Deus sempre vai falar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, o papel do inimigo é falar a mentira. Então, ao mesmo tempo que Deus está falando as verdades, o inimigo está falando as mentiras. Por quê? Porque é o papel dele. Então, não dê ouvidos às mentiras do inimigo. Por quê? Primeiro, porque são mentiras. E você decidir acreditar na mentira é você estar decidindo viver na mentira. Então, tenham cuidado, porque a principal tentação do inimigo vai ser a nossa identidade. Vai ser dizer, você não é digno, Jesus não te escuta porque você fez isso, você fez aquilo, você não é bom o suficiente, você não é agradável o suficiente, o que você faz não é o suficiente para que as pessoas precisam. E eu vou te dizer uma coisa, como é que você discerne isso? Oração. Esse sentimento gera vida em mim? Essa vida em mim gera vida nos outros? Não vem de Deus. O que Deus tem para falar a nosso respeito sempre vão estar alinhado com o reino dele. E o que é o reino dele? Justiça, paz e alegria. Saiu disso? Não é.
E existem 3 sentimentos que são muito fortes quando o inimigo tenta nos impedir de alcançar o propósito de Deus para nossas vidas: a rejeição, a comparação e o medo. A rejeição, principalmente na nossa cultura brasileira, nós temos sempre tentando agradar pessoas. Quando a gente é rejeitado, isso nos ofende muito, isso nos para muito. Mas vamos pensar bem. Se eu estou defendendo um reino, é porque existe um outro reino. Se existe um outro reino, existem pessoas que servem esse outro reino. Se existem pessoas que servem outro reino, essas pessoas vão estar sendo usadas, mesmo que momentaneamente, por esse reino para tentar nos atingir, porque pertencemos a um reino que é de paz, de justiça, de alegria. E tem pessoas que servem outro reino. Gente, o mundo espiritual é real. Então, existem situações que realmente vão vir para tentar nos destruir de verdade. Por quê? Porque esse é o papel do inimigo, tentar nos destruir. E existem pessoas dando ouvidos para as mentiras dele. Por isso que a gente sempre tem que pensar como Deus vê essa situação, o que Deus pensa a respeito disso. Eu tinha medo de ser rejeitada também. Por isso que muitas vezes eu disse sim para o que as pessoas queriam de mim. Porque era uma forma de não me sentir rejeitada, uma forma de me sentir aceita. Mas eu fui começando a ser trabalhado nisso. E esse é um sentimento que a gente precisa saber lidar. Rejeição. Porque existem pessoas que vão te rejeitar. Você pode se sentir rejeitado em várias situações. Numa entrevista de trabalho, num visto de imigração, por uma pessoa na rua que você quer compartilhar a palavra de Deus e você está muito disposto a orar por essa pessoa, essa pessoa está nem aí para você. E aí, você vai parar? Porque tem algumas pessoas nessa terra rejeitando aquilo que você tem para oferecer no reino de Deus. Você pode receber 100 nãos, mas você pode receber um sim que vai fazer valer a pena. A comparação é outro sentimento que pode destruir ministérios. Porque você está sempre pensando, existe alguém que sabe fazer melhor do que eu. E a nossa vida com Deus não se trata de uma competição. Não estamos competindo. Estamos todos numa mesma direção. Você não precisa competir para quem tem mais autoridade espiritual. Quantas vezes eu orei por uma pessoa, a pessoa não foi curada, chegou alguém e orou, vale, meu Deus, o problema sou eu. Não. Talvez fosse, então fosse me consertar. Mas a comparação, ela vem para destruir. A única pessoa que a gente tem que se comparar na vida é Jesus Cristo. Eu fiz isso, Jesus faria o quê? Ele faria isso? Tá, então eu vou tentar fazer isso da próxima vez. E existem pessoas na Terra que são inspirações para nós. A gente pode olhar, nossa, essa pessoa é inspiração. Então olhe para as pessoas que te inspiram, para que elas te inspirem, não para que você se compare. E veja coisas que o inimigo quer que você veja, como sendo impossível. E o medo. Existe um medo. O medo de manchar a reputação, medo de errar. Eu passei pelo medo de ser presa. Medo de imigração. Muitas coisas acontecem que nos dão medo. E se a gente não souber lidar com esses 3 sentimentos, sabe o que a gente está dizendo? Esses 3 sentimentos têm mais poder do que tudo aquilo que Deus já me falou. Mas tudo isso, sabe o que acontece? Pode nos levar para mais perto ainda de Deus. Essas situações difíceis e ruins, elas podem vir para nos animar, como elas podem vir para nos aproximar. Porque se Deus é a origem, se eu tenho uma dúvida no meio do caminho, o que é que eu vou? Para a origem.